Tomé, psicóloga pela USP, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, especialista em psicologia perinatal. Sou analista biodinâmica, supervisora clínica. Fui professora do SEDES, do Instituto SEDES Sapiense. Fui professora também da Escola de Enfermagem da USP. E sou professora agora, fui professora de vários cursos do IBPB, juntos, né, Carlos? Fizemos uma trajetória juntos aí no IBPB. E atualmente eu estou membro da diretoria do Pulsar, que é o Núcleo de Psicologia Biodinâmica de São Paulo. E é através do Pulsar que a gente vai oferecer o curso de especialização em Psicologia Biodinâmica em 2024. E o Carlos, que já oferece cursos pelo Instituto Carlos Santos, em Vitória, né? Eu vou falar um pouquinho do currículo dele aqui. Ele também é psicólogo, educador físico, mestre em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor universitário, analista biodinâmico, diretor, fundador do Instituto Carlos Santos, que está oferecendo esse curso em Vitória, é CBT em análise bioenergética e é autor de vários livros. Olha que interessante, ele escreveu um livro sobre natação, ensino e aprendizagem, outro livro sobre jogos e atividades lúdicas na alfabetização e experiência da criança no brincar sob cuidados psicopedagógicos. Então, gente, o brincar está aí na vida do Carlos, né? Há um bom tempo, talvez antes da biodinâmica. E a biodinâmica tem essa história com o brincar, né? Foi criada pela Gerda Boysen, né? Fisioterapeuta e psicóloga, que faz um trabalho incrível de integração entre a psique e soma, entre corpo e mente, né? E traz a massagem para a nossa abordagem. E ela traz o brincar de uma maneira muito especial. Eu vou começar já deixando o Carlos falar, porque ele tem muita coisa na história dele sobre o brincar, como o brincar pode ser uma forma interessante de prática com os pacientes, né? Nos grupos, na educação, como é transformador o brincar, né? Carlos, me conta como é que a história do brincar começou aí na sua vida? O que significa para você? Conta para Então, nós. primeiro, né, Liane, queria agradecer, né, de poder estar participando com você dessa live, né, nesse trabalho que a gente tem feito há alguns anos já, que nós estamos juntos aí na coordenação nacional do IBPP, né, como coordenadores regionais, né? E assim, então é com muita alegria que eu participo com você e poder falar um pouco dessa minha experiência, né? Eu gostaria de dar boa noite a todos que estão aí, né? Deixando de fazer alguma coisa para nos ouvir aqui, né? Então, assim, é tão importante falar sobre isso no momento que nós vivemos, onde, né, a competição, que eu sempre fui muito crítico da competição, né, mecanicista, essa competição doentia. Eu vou falar que a competição se torna até doentia, que a sociedade, né, propõe, e que algumas pessoas até chegam a dizer que a competição, né, e aí tem pontos de vista diferentes sobre o brincar, né, que a competição ela é inerente do ser humano. E aí, como eu me baseio em Maturana, Humberto Maturana, né, o biólogo do amor, ele vai dizer que não, que isso não é. O brincar é uma coisa espontânea, que vem de dentro, que vem do amor, que nasce lá no relacionamento da mãe e filho, né? E que ele vai dizer que esse brincar e né, essa forma de brincar amorosa é que salvou a humanidade. Não é os mais, né? O Maturana ele vai dizer, né, que não é os mais fortes, os, né, que sobreviveram, são os mais amorosos.
Nós que trabalhamos com biodinâmica, a gente vê o que, que os macacos fazem, deles lá, que eles ficam ali catando. Aquilo ali é uma forma de brincar com o corpo, né? E essa linguagem tão, né, que ela é tão primitiva, ela está sendo deixada de lado nessa cultura, né? E aí, né, a minha história com o brincar é muito interessante. Eu costumo dizer que o brincar salvou minha vida, né? O brincar, e aí você vai completando, né? E como dizia o Milton Nascimento, nós somos caçadores de nós mesmos. Então, acho que eu passei a vida toda, né, buscando, e até hoje, agora, eu quero mais ainda, né, dar mais sentido a esse brincar para viver, que a gente está discutindo. E como que a gente perdemos, né, essa característica tão natural do ser humano. O Von Schiller, um autor que eu estudei, ele vai dizer, Von Schiller, ele vai dizer que o homem só é inteiramente humano quando brinca. E nós perdemos essa capacidade juvenil de brincar, estamos perdendo, né? Então, assim, o Osho falava que a massagem era uma troca, né, de brincadeira, que até isso nós esquecemos. Tocar o outro é brincar com o corpo do outro, né? E hoje eu li uma questão interessante naquele livro do Joviniano, né, flexibilizando a couraça muscular, e ele fala que a cultura tirou até a brincadeira nossa de masturbar. Se a gente for olhar, a masturbação é um jogo, é uma brincadeira, que era uma coisa tão natural, e a cultura vai e coloca um peso em cima, né? E assim, Eliane, eu vou falar um pouquinho da minha história, que eu falei que o brincar me salvou. Eu sou natural de Divinópolis, Minas Gerais, só que estou radicado no Espírito Santo, né? Eu já recebi até o título, eu amo minha terra, mas eu tenho o privilégio de ter dupla cidadania, né? Eu sou mineiraba, né? Eu sou mistura de mineiro com capixaba. Mas a gente é cidadão do mundo, né? Então, em Divinópolis, eu cresci brincando. E, por as circunstâncias da vida, episódio da minha família, que eu fiquei muito largado, porque teve um acidente com um irmão meu muito pequeno, eu fiquei muito largado. E o que eu fazia para me poder dar conta? Eu brincava. Brincava e brincava. E chegava na escola, eu só queria brincar. E aí, o que eles falavam? Esse menino, aí a escola muito rigorosa, né? A escola é muito exigente, e eu não queria saber outra coisa, é brincar e jogar bola. E foi um dos motivos que me fez, né, ir para a educação física, né? Foi justamente esse lado, né? De gostar dessa expressão, e depois ir para corporal foi outro achado, né? Mas eu tive uma passagem que pouca gente sabe, né? Que depois eu assim, pulando um pouco essa fase, que eu brinquei de tudo. Eu acredito que você também deve ter brincado. A gente tinha um espaço, as ruas, né? As ruas a gente podia ficar nas ruas, a gente podia brincar. Como eu brinquei, vocês devem ter brincado também de vários tipos de pique, brincadeiras diversas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas. Então, toda essa, sabe, a gente se reunia para brincar. As crianças achavam todo um espaço para brincar. Então, eu cresci nesse ambiente, né, da brincadeira. E na escola, e como eu fui muito, como diz assim, reprimido na escola por esse brincar, eu cheguei até a ser expulso de escolas. E depois quis o destino de eu ser professor. E aí a minha busca na escola era libertação, uma educação libertadora. Por isso que eu trabalhei, né, com Paulo Freire, trabalhei, né, muito com a Emília Ferreira, eu tive o privilégio de participar, sabe, dos programas que a gente chamava na época de Bloco Único, e aí eu fui, sabe, aí eu fui fazer educação física, aí eu fui servir a Marinha, fui fazer educação física, e lá era muito rigoroso, né? Depois eu criei uma escolinha de natação aqui no Espírito Santo, quando eu vim trabalhar aqui, e aí eu achava que aquela forma de ensinar ali era uma forma muito mecânica, muito repetitiva. O menino ficava lá contando azulejo, e eu nunca gostei muito dessa, eu sou mais de movimento, criatividade. Eu falei, não, mas não pode, isso é muito chato. E aí eu comecei a estudar psicologia, aí fiz um curso na área de psicopedagogia naquele período, e me interessei muito. Um dos primeiros autores que eu li, que eu não tinha essa experiência de hoje, foi o Winnicott, O Brincar e a Realidade, que hoje é um livro básico da biodinâmica, né, que é a biodinâmica que a gente usa, né? E aquilo me encantou. Aí o que na época, eu mudei para uma cidade aqui do interior chamada Castelo e criei uma escolinha de natação lá. E lá eu pude
botar em prática, eu comecei a inventar várias maneiras diferentes de ensinar as crianças brincando, sabe? Então, é brincar de caça ao tesouro, era brincar de pique-pega dentro d'água, de bola dentro d'água. Aí os pais falavam comigo, essas crianças não vão aprender a nadar. E o melhor, não é pior não, o melhor é que elas aprendiam bem. Mais Né? rápido. E aí Mais foi rápido. criando, foi tanto isso aí, Eliane, foi mais rápido e mais divertido. Eu cheguei ao ponto de não conseguir, sabe? Foi uma fase muito importante da minha vida, sabe? Eu ainda não tinha ido para a bioenergética. Logo em seguida eu fui para a análise bioenergética, eu ainda não era psicólogo. Tá. Né? E aí com aquilo ali me deu uma vivência, eu comecei a estudar, né, Piaget, Vallon, todos esses autores que defendiam muito a questão do jogo. Então eu criava, por exemplo, assim, atividades na água, por exemplo, com objeto, brincar com objeto. Jogava uma bola, só essa bola está aí. Você vai ter que inventar 10 maneiras, ou né, propunha desafio de levar essa bola para o outro lado, não importa como. Então isso, a criança ia aprendendo de forma lúdica. E aí o que eu fiz? Eu peguei isso e transformei toda essa metodologia que é o meu livro de natação, ensino e aprendizagem, né? Que foi, né? Foi muito um trabalho que não tinha, que o trabalho da natação infantil ele era totalmente voltado para a competição. E o que eu propus? Eu propus um trabalho diferente. A gente era gincanas dentro da água, em vez de colocar as crianças. Quem quisesse competir, poderia competir, não tenho nada contra, mas eu estava querendo propor um trabalho que tivesse muito lúdico, prazer, não aquela coisa do menino. Criança quer brincar, né? E o adulto também. Aí eu descubro outra coisa, né? Aí eu começo a conquistar os pais. Quem passa a ser meus alunos? Os pais. E aí o que a gente fazia? A gente combinava na natação, nadava a família inteira, sabe? Aí, tipo assim, nadar de sombrinha aberta, atravessar do outro lado. Eu peguei algumas coisas que eu fui, né, da Marinha, de salvamento, de abandono de navio, eu adaptei aquilo na brincadeira, sabe? De salvar, tirar o outro. Ó, que você quiser intervir, você fala, porque tô contando um pouquinho disso que tá tudo lúdico. Estou achando muito interessante o que você está falando, Carlos, porque o aprendizado é muito mais rápido com a brincadeira, né? Eu vi uns dados hoje, só para complementar, só para dizer que tudo isso que você foi descobrindo e fazendo, você foi levando o construtivismo para a natação. Isso. Paulo Freire, também trabalhei com Paulo Freire. Natação libertadora. Sim. Então, qualquer aprendizado pode ser libertador. Isso. Qualquer. Se você respeita o saber do outro, se você traz para o lúdico, né? Então, tem uma informação de que para fazer uma sinapse, você tem que repetir uma coisa 40 vezes. Para fazer agora, se for através da brincadeira, de 10 a 20 vezes só. Então, por exemplo, é muito mais rápido. Isso. Por exemplo, você ensinar o nado, né, a braçada, por exemplo, entrada, deslizes, apoio, tração, empurrão, essas leis da física, né, empuxo, todo o corpo mergulhado no líquido, recebe, portanto. O que eu fui fazendo? Eu fui levando isso para brincadeira. Então as crianças experimentavam a água, mas de uma forma lúdica. E o ambiente já era propício. E aí não teve outra coisa. Aí os pais quiseram também. E eu fui pioneiro também, Eliane, nessa época. Aí eu comecei também, aí vieram os avós. Aí eu comecei a dar aula de hidroginástica. Eu tenho tudo isso registrado, eu tenho isso tudo, entendeu? Eu tenho no livro, tenho tudo registrado. Então vinha a família toda, sabe, para fazer que legal. E aí tudo, sabe? Aí a gente viajava, interagia com outras escolas de natação que não tivesse só voltada para a competição, sabe? Então aí isso foi foi muito importante, né? E paralelamente a isso, que eu quero chegar também, e até chegar na biodinâmica, até chegar. Aí, paralelamente a isso, eu continuei a estudar, a ler muito sobre isso. Eu estava trabalhando na escola e tive a oportunidade de fazer parte da equipe, né, que estava estudando sobre o construtivismo. Isso também me ajudou muito. E aí eu comecei a trabalhar com os professores das séries iniciais, por exemplo, ensinando matemática pelo lúdico, ensinando português pelo lúdico, né? E com isso, aí teve eu dando aula de educação física e dando aula para os professores alfabetizadores. Na época, que isso já tem muitos anos atrás, e os alunos, eu trabalhava numa escola de periferia, e os alunos muito, né? Aqueles alunos que ninguém quis falava, né? Os alunos que, como diz, né? Os diabinhos, era mais igualzinho o caso quando era da escola, né? Que eu também era assim.
não aceitava ficar sentado o tempo todo. Talvez naquela época eu ia ser hiperativo, né? Eles iam me dar a Ritalina, mas naquele período não dava Ritalina pra gente ainda. Dava era, ó, eu apanhava muito do meu pai, né? A Ritalina era o pai batendo na gente, não ficou quieto. Enfim. E aí o que que eu fiz? Eu fui fazer uma pesquisa na escola. Foi que surgiu o livro meu de jogos e atividades lúdicas na alfabetização. Esse livro esgotou, ia trazer ele agora. Hoje, o que eu tinha aqui, eu emprestei outro dia um aluno e não me devolveu. Ele esgotou a edição, né? Porque o que eu propus ensinar alfabetização, mesma coisa da natação, brincando. Então o livro é Jogos e Atividades Lúdicas na Alfabetização. E aí eu criei um círculo, aí essa questão do tema gerador estava muito em voga, né? Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, toda essa, a intenção era integrar, né? E aí nós criamos um circo na escola naquele período. Nossa, o circo foi um sucesso. Tudo era em cima do circo e motivou as crianças. Quem eram os artistas do circo? Eu conto isso tudo no livro. O circo, mas hoje você vê isso na escola, mas quando eu propus isso, você não via que o ensino era totalmente tradicional. Era o B mais Bá, B mais... Né? Era bem isso aí. E aí, com isso, né, a coisa foi crescendo, sabe? E os alunos se interessaram, e muita gente se interessou. Eu cheguei a dar entrevista para a televisão, porque o negócio foi muito diferente. Mas na escola eu era atacado, porque eu estava propondo, né? Quem propõe uma coisa nova, ele vai ser sempre atacado. Mas eu não estava nem aí, porque eu estava trabalhando, eu estava vendo para mim mesmo, né? Eu estava vendo uma coisa para mim, que estava trabalhando, como diz o Milton Nascimento, eu estava caçando eu mesmo, né? Buscando tem uma sentido. Resistência, né? Tem uma resistência muito grande, né? igual a psicologia corporal, ela propõe, eu falo para os meus pacientes, olha, eu não estou aqui para colocar ninguém na caixinha. A psicologia que nós trabalhamos é propor você a ressignificar a sua vida, você encontrar a consciência de si, aprender a lidar com você, e nada melhor do que a autopercepção, né, pelo lúdico, pelo prazer de existir, de desfrutar das coisas. Eu pergunto a alguns pacientes meus assim, pô, mora na beira da praia, qual a última vez que você tomou uma água de coco ali na beira da praia? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que dia que você pegou, né, o seu filho e foi brincar com ele? De bola, alguma... Né, aí hoje, né, nós estamos vivendo esse momento da sociedade do cansaço, essa sociedade do desempenho, aí que o brincar fica relevado, né? Mas voltando da escola para a gente dar o pulo mais adiante, eu fui fazer uma pesquisa dentro da escola, porque o que eu não entendia, por que a criança na antiga pré-escola, que agora é educação infantil, ali ela brincava, quando chegava na primeira série, ela continuava criança e o brincar cessava. Aí virava ali, não podia, era igual, né, o Vigiar e Punir do Michel Foucault. Né? O corpus docus, né? Quanto mais controle tivesse, mais parece que a criança aprendia. E na verdade não era isso. E eu fui fazer essa pesquisa e aí surgiu esse livro, porque eu fui mostrar. Eu fiz essa crítica e mostrei, olha, a criança precisa disso. Igual hoje eu estava falando, eu falei com você mais cedo, a Tânia do Rio de Janeiro, né? Ela faz um trabalho sensacional lá na escola dela lá, baseada no Freire, no Paulo Freire, no Reich, no Summerhill. Muito interessante, onde as crianças participam. Eu fazia isso, tudo era decidido com a gente, sabe? A gente planejava, fazia tudo, fazia planejamento com eles. E essa semana nós vamos trabalhar isso, isso, isso. Fazia isso com natação, fiz isso na escola, o circo. É possível fazer. Dá trabalho? Dá trabalho, não as crianças que dão trabalho. Dá trabalho aos pais, é a comunidade, é a cultura que, sabe, o pai, meu filho não vai aprender. Quantas vezes meu filho falou, vai aprender sim. Né? Então aí, Liane, a partir disso aí eu fui pegando essa, sabe, mais ainda a experiência com o brincar. E aí onde chega, né? Isso. Aí vai, eu fui fazer o mestrado, né? E no mestrado, o que eu poderia pesquisar? O brincar, né? Eu quero até citar um livro aqui que eu quero que você comente também. Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar, a minha linha de pesquisa era trabalhar com crianças, a Sandra aí falando com a gente. Obrigado, Sandra, pela presença. Sandra! E aí, a gente trabalhava com educação social. Olha, até isso, não? Tudo está... aqui algumas pessoas falam que eu já era haitiano quando eu era criancinha.
sem saber que era haitiano, né? Nesse sentido, né? Que eu só acredito que a gente só vai ajudar as pessoas a se transformar a sociedade. Então, é muito diferente, né? Eu acho que... Pode falar, Lê. Você está tocando numa coisa muito importante, porque a gente, na biodinâmica, na abordagem biodinâmica, ela não é só uma técnica de ensino, Valeu, uma Edson. abordagem Valeu, meu amigo. uma abordagem psicológica. Ela é também algo transformador do terapeuta, para o terapeuta. Sim, né? sim. Esse brincar que você tem aí presente, essa pulsação que tem, a gente vai adquirindo brincando também, como terapeuta. É um jogo de intenções, de presença, de muita presença da personalidade primária, né? Sim, daquela que brinca. Isso, de resgatar a criança. Resgatar a criança, é isso que eu queria dizer, né? Eu tenho uma frase minha, tenho uma citação minha que eu falo, que o brincar é o canal de comunicação da criança com o mundo. E do adulto também, se a gente completar, né? Por que será que a gente deixa de brincar depois que ficam mais velhos? Eu tenho questionado isso muito com meus clientes. Eliane, e quando a gente cria, você sabe disso, Eliana, quando a gente cria um vínculo forte com o cliente, né? O set ele fica muito mais flexível, muito mais fácil de você manejar com ele. Tem clientes meus, que eles, se tiver algum me ouvindo, sabe disso, que vira cambalhota no meu set, já, sabe, de pegar e de brincar, sabe, de brincar, de dar gargalhada, de fazer cócegas, sabe? Por que a gente não pode fazer isso? Que papel que a gente está representando, quebrando aquilo, né, das crianças. Voltando um pouquinho, nessa pesquisa, o que eu fui pesquisar criança de rua, eram crianças que eram recolhidas na rua e levadas para o abrigo. E eu fui saber qual era o sentido, né, que eu trabalhava com experiência de sentido, baseado em Rogers e na fenomenologia, que o meu orientador era um psicólogo que era, né, rogeriano, e aí, então, pesquisar sobre experiência de sentido. Qual é o sentido de uma criança ser recolhida na rua e estar naquele lugar ali? Então, como que eu aproximava das crianças? Brincando. Eu fazia entrevista com ela, chegava, tinha as crianças que chegavam toda resistente. Aí quando eu entrava no brincar, seja um jogo de tabuleiro, um jogo de brincar ou brincadeira lá, elas se abriam, sabe? Então, assim, foi uma experiência riquíssima, né? Tinha criança que estava comendo com porcos recolhidos, sabe? Nas comunidades próximas, os pais criavam porcos. Criança tinha um bebezinho de 1 ano e pouco, estava comendo no meio dos porcos e ia lá para o abrigo. E aí eu trabalhei com essas crianças, foi uma experiência marcante, que é esse outro livro, A Experiência da Criança, no Brincar sobre os Cuidados Psicopedagógicos. Que uma psicóloga muito minha amiga, era a psicóloga lá desse espaço, né? Desse abrigo, que ela abriu todas as portas e nós fizemos um trabalho junto. Então, toda essa experiência, aí eu, por exemplo, voltando aqui para a biodinâmica, né? Na verdade, né, nós, terapeutas, a gente sabe disso, a gente atende muito, né? São crianças grandes, né? Então, todos nós temos essa criança que a gente busca, né? Eu penso que um dos objetivos da psicologia biodinâmica, né, mas eu tratando especificamente da psicologia biodinâmica, é ajudar a pessoa a resgatar a sua identidade primária, né, mais próximo, sair do falso self, tirar as máscaras, que isso não é fácil, é um trabalho que é dolorido, que nós colocamos mesmo uma máscara para poder dar conta de existir. E aí eu acho muito importante, às vezes eu falo com algumas mães que eu atendo, como é que está a sua relação com o seu bebê? Aí você até comentar, isso que eu queria que você falasse. Esse livro aqui, Amar e Brincar, né, do Humberto Maturana e da Gerda também, ó, Gerda Verden Zoller. Elas resgatam as brincadeiras maternas infantis. É um projeto que eu pretendo futuramente colocar aqui no Instituto, sabe? Essa ideia o meu filho está fazendo pediatria agora, tem a Cristina, que é a médica que conversou com você. A gente sabe, desde da gravidez que a Cristina trabalha com isso, desde que ela fica grávida, acompanhar ela, sabe? Meio rachando mesmo, né? Daquela criança do futuro. Sim. E trabalhando com ela e trazer grupos de mães para brincar, que é o que eles faziam nisso aqui, é levar as mães brincarem com os bebês novamente. Reunir as mães para brincar com os bebês, mas era um conjunto de mães brincando com os bebês. Legal, olha que coisa sensacional. Porque tem muita gente que fala assim pra gente, Eliana, mas criar filho é muito difícil. Nossa, filho dá muito trabalho.
Claro que dá que ele é dependente, mas mais trabalho dá quando você coloca o peso, né? Se É. você dá o espaço, interage Sim. com ele. E olha que coisa interessante, quando você põe as mães brincando com os bebês, ela vai recuperar e resgatar o bebê que ela foi, a criança que ela foi. É isso que eu Porque queria dizer. quando o adulto brinca, consegue brincar, consegue chegar perto da criança, ele chega perto da criança dele, do bebê recém-nascido que ele foi, do bebê que ele foi. E isso é um resgate importantíssimo da personalidade primária, dos desejos mais primitivos, né? É uma coisa difícil, mas o brincar, ele ajuda, né? Eu acho muito legal Sim, essa ideia. porque Tanto, pode falar, não, que Carlos, brincar fala. é viver, né, Eliane? A gente só vai. É viver. O tempo todo. Hoje eu estava lendo alguma coisa do Pierre Racos também. A gente está sempre lendo, né, Eliane? Não adianta. O tempinho que eu tenho, quando eu não estou no meu lazer, o tempo que eu tenho, eu leio. Né? Aham. E ele vai falar que a consciência ela vai expandir, ela não tem limite. Uhum. Né? E eu acho que quando você você resgata essa criança que está adormecida, né? E não tem idade, eu acho que isso não tem idade. Né? O que não pode é a gente envelhecer sisudo. Cada vez eu peço Sim. sabedoria para que eu fique mais flexível, não endurecido, né? Que tem, com tudo isso, eu tenho os traços da rigidez que trabalho muito em mim até hoje. Mas, assim, é você brincar com a vida, né? Brincar de viver, por isso que é o tema que a gente está falando, brincar de viver. Eu cismei há 4 meses atrás de aprender a tocar sax. Eu estou brincando com o sax. Não importa se eu vou aprender, se eu não vou aprender. Eu estou tocando para mim, sabe? Mas aquilo igual aquela criança que queria talvez ter tocado, essa criança está viva dentro de mim, não importa a minha idade. Aí como que isso também, aí que eu quero, né, falar da importância desse brincar e da gente estar trabalhando, que eu acho que a biodinâmica trabalha muito bem isso. Hoje eu entrevistei uma pessoa para a turma nova, falei para ela, a biodinâmica, ela vai primeiro trabalhar você. Você só pode propor para o outro aquilo que é bom para você. Você não pode. Então, a biodinâmica, você vai trabalhar a teoria, mas na prática. Você vai estar o tempo todo trabalhando em você, né? Por isso que você vai ter que receber massagem, você vai dar massagem, você vai Oh, interagir. Os grupos de movimento, a gente coloca muito lúdico nos grupos de movimento, sim. né? Então, assim, pode falar. Uma frase, eu quero falar uma frase do Reich, que Fala. ninguém leva ninguém aonde nunca foi. Isso, Então a gente tem que brincar muito e a isso. gente tem que trabalhar as nossas questões. Por isso o curso é muito vivencial, Tem, é muito tem vivencial. uma. Sim, tem uma pessoa, a Beatriz, não lembro sobre o nome dela, é uma terapeuta antiga do Rio, haitiana antiga, o pessoal aí Hum, deve conhecer ela. Aí ela, uma vez num congresso, ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela atendia no Rio de Janeiro e ela era muito conhecida e tal. Aí um belo dia, ela estava na porta do consultório dela e chegou um senhor assim já de idade, cabeça branca e tal, tal. Falou assim: "A senhora atende criança?" Aí ela virou hum. e falou assim: "Não, eu só atendo adulto." Aí quando ele saiu, ela falou assim: "Puxa, a criança era ele." Ela falou: "Não é porque, né? Eu estou atendendo uma pessoa de 70 anos, mais ou menos, já atendi outro, e isso me ajuda muito. Quero te falar da outra experiência do brincar que me ajudou muito. E agora eu estou descobrindo uma coisa: o meu nicho está sendo mais homens, e justamente talvez essa possibilidade, sabe, de poder estar trabalhando isso com eles, sabe? De poder, sabe, Que eles se bacana. soltarem mais, né? Eu até comentei isso com você, que você teve Vitória. A Liane teve Vitória recente agora, dando uma aula aqui na especialização, gente. E aí, né, essa pessoa, eu tenho que trabalhar disso com ele. Falei com ele: "Vem cá, você não brincou com os seus filhos, e agora a oportunidade que você tem com os seus netinhos?" Aí eu Aham. vou provocando ele, sabe? Aí vou falando com ele. Aí ele virou para mim a semana e falou assim: "Carlos, e ele é um empresário bem sucedido, tem dinheiro, tem, sabe, ele não consegue parar de trabalhar. Olha que sociedade é Pois essa. Sabe, estava é. entrando em depressão, em pânico, porque tem que parar de trabalhar. Né? Aí você só aprendeu na vida a trabalhar, né? Desde 8, 10 anos de idade que eu trabalho. Né? E agora? Será que ainda tem? Aí essa semana ele falou comigo assim: "Eu vi seu sax, que eu deixo a caixa do meu sax na caixa ali, né?" E foi a saxofone, você me falou. Eu tinha o maior sonho de criança de tocar piano. Eu tenho um piano Então lá em vá. casa do bom. Aí ele falou comigo que essa semana já matriculou na aula de Ah, que piano. legal.
Então, acho que é isso que eu acho que a terapia, né, é de propor, né, Liane, que as pessoas resgatem, sabe, essa criança interior, e aí o lúdico vai falar mais alto, porque isso aí não tem idade, né? Então, assim, eu acho que a biodinâmica, ela propõe, no meu modo de ver, essa possibilidade, a psicologia corporal, mas aqui a gente está falando especificamente da biodinâmica. E aí o set da biodinâmica, ele pode ser muito, né? Cada vez mais ele pode ser mais lúdico, mais criativo. Você com a bola você faz um monte de coisa, você com o caninho você faz um monte de coisa, né? Você gosta, eu chego ali, deita na bola. Porque quais as maneiras que você tem de brincar? Às vezes eu faço isso, mas você vai brincar nessa bola à vontade. No início você fica meio tímido, aí daqui a pouco tá lá, aí quando vê, vai, né? Você sabe essa experiência do colchão, você faz isso, e outros materiais que você leva, você usa colher de pau, né? Sim, Nos seus trabalhos de grupo, a gente usa. Então, nós temos uns recursos que, por meio do tá. lúdico, não é isso? A gente consegue, e a Sim. pessoa entende, compreende. Mas eu queria. Olha, no grupo de movimento a gente vai trabalhar, sábado, a gente vai trabalhar com feijão. Feijão dentro de meia, Sim, meia de pé, cheia de feijão, com texturas. A gente vai trabalhar com isso. É um brincar com a isso. sensação, resgatando a coisa mais primitiva do que a gente foi, que a gente tem lá dentro. É isso aí, Carlos. É Exemplo, isso aí. que às vezes eu faço com o paciente. Aí eu falo, vamos soltar essa musculatura da língua? Ó, nós vamos fazer umas brincadeiras aí. Eu brinco de botar a língua, eu brinco de botar a língua para fora, vai mostrando, aí depois. Agora vamos conversar aqui. Ó, você não vai entender nada, nem eu não vou entender nada. Principalmente quando ele está muito, sabe? Quando ele vê, depois ele fala assim, nossa, esvaziei minha cabeça. Sabe? Isso é uma forma de brincar que o set da biodinâmica possibilita. E os toques que a gente pode dar também, ele se torna, né? Muito essas brincadeiras materno-infantil, né? É, É, pode falar? é um acolhimento, né? A gente acolhe com o toque, a gente acolhe com a massagem, dá os limites. Sim, É a mãe suficientemente que boa de boa. Winnicott que a gente roubou essa ideia, a E- gente acoplou essa ideia a nossa ideia de acolher o paciente, de dar um suporte para que ele possa entrar em contato com o que tem mais de mais profundo nele, né? Que Isso. é o bebê Eu, que ele foi. eu sei que a gente não tem muito tempo, a gente eu acho que já está até A gente passando o está tempo, mas acabando. eu queria só Tá. fazer eu deixei por último uma experiência que eu tive para mostrar que o brincar é importante, principalmente, às vezes, acho que o adulto não vai brincar. Eu tive a experiência, Liane, de trabalhar 12 anos seguidos numa cidade chamada Castela, que é no interior do Espírito Santo, com um grupo de movimento, que está lá até hoje. Hum, Né? Outro dia eu fui visitar uma senhora de quase 100 anos, até postei aí. Eu chego lá, ela sabe, parece assim, sabe? Sabe o que eu fazia com elas? Brincava. Brincava de uhum. tudo com elas lá no grupo de movimento. Claro que eu fazia trabalho de respiração, mas tudo por meio de brincadeira. Foram 12 anos, sabe? Nossa, que Elas, assim, bacana. e eu criei um vínculo tão forte com elas que eu tinha que ir lá. Eu era convidado para festa de aniversário, para casamento, para, sabe? Hum, Criou aquele vínculo, mas assim, o trabalho nosso era totalmente pelo meio. O Edson aí, que está até falando excelente live aí, o Edson é o padre Edson lá, que é psicólogo lá da Bahia, meu querido amigo, hum, grande amigo meu, está assistindo. Ele teve a oportunidade que eu estou falando, ele é testemunho que ele foi lá, ele participou dos grupos, ele dançou com elas, né, o padre que ele ia lá, ele já foi em churrasco com elas, então ele sabe do que eu uhum. estou falando aqui. E a gente fazia tudo pelo lúdico. Já fiz workshop com ele também, chamado Brincar para Viver, que o Edson promovia nas paróquias, nas comunidades da igreja dele, eu ia lá fazer o movimento, por meio do brincar. Aí ele, tempo bom. Né? E Uhum. agora também é bom, né, Edson? Precisamos de voltar lá na Bahia para a gente Uhum. resgatar essas coisas. Né? A pandemia atrapalhou um pouco. Enfim, Liane, para Legal, você, né, só passando isso. legal. Então, essa é a minha experiência com brincar, e cada vez agora eu estou mais ainda, sabe? Querendo isso, né? Querendo viver mais isso, né? E como isso possibilitou uma rede, criação de uma rede lá, né, onde você fez Sim, esse trabalho em Castelo, uhum, como as pessoas se juntaram, né, e se uniram de um outro sim, jeito, muito afetivo, através do brincar, isso. né?
Não é uma, O não é Edson, uma aula o teórica. Edson que está me aguardando na Bahia lá de novo, mas nós vamos, Ah, Edson. O ano que legal, vem nós vamos lá legal. novamente. É um prazer enorme lá na Bahia. Eu adoro a Bahia. Bahia é encantadora. E Legal. aproveitando isso, o baiano é lúdico por natureza. O baiano sabe, a maioria do baiano, né, ele sabe, ele tem esse gingado, essa rebolada, essa espontaneidade do lúdico, né? E às vezes ele é confundido com preguiçoso, o nordestino tem muito isso, mas eu estou falando É, especialmente do baiano. Porque nessa cultura, né? Vou falar mais uma coisa aqui que eu achei muito interessante, até um estava comigo lá num evento em São Paulo que nós fomos, e no final tinha um depoimento no vídeo, né, que o índio disse que quando um indígena lá, né, que estava dando a entrevista, um rapaz sensacional, um sábio, né, ele falou assim, olha, quando o português chegou no Brasil, tem a ver com lúdico, né, quando o português chegou no Brasil, a gente gastava 7 dias para cortar uma árvore, a gente fazia as coisas nossas, não para desmatar, né? Aí o português inventou um facão, inventou um negócio lá e a gente cortava a árvore num dia. Aí eles falaram assim, né? O que vocês vão fazer o resto? Agora, não, mas vocês têm que cortar ah, mais árvore, não. O nosso tempo é esse. Os outros dias é para a gente viver. Eu é para cortei, eu viver. já fiz. E a gente está esquecendo disso, só trabalhar, trabalhar. Aí chega, não é o primeiro que chega para mim, deve chegar para você, Sim, está para aposentar. Eu fiz um trabalho sim. na faculdade sobre isso, só aprendeu na vida a trabalhar. Trabalhar, como diz o Reich, É, é fundamental, mas o trabalho tem que ser significativo, o trabalho tem que ter autorregulação, o trabalho tem sim. que ter, né, a gente tem que ter o espaço do lazer, o espaço do brincar, e o adulto está perdendo isso. Aí chega, não consegue relaxar, leva o Verdade. trabalho para casa. Então, um pouco disso, É isso Liana. aí, Carlos. Muito legal poder ouvir você e todos esses trabalhos que você fez na educação e na psicologia, e dando aula e transmitindo conhecimento, né? Ah, educação de crianças e psicoterapia de adultos é muito parecido, porque a gente mexe muito com, com o emocional de Sim. todos, né? Então, o brincar permeia a nossa abordagem e você tem uma experiência incrível aí com esse brincar, o quanto nos nossos grupos de especialização, né, a gente busca esse brincar, que você tem tanta experiência aí, né? A gente busca através de técnicas mesmo, de práticas, né? De práticas onde você vai perceber o corpo com uma colher de pau, por exemplo, como é divertido isso. Pode ser divertido, pode ser lúdico. Tudo que é lúdico faz sinapses mais rápido. Isso, a neurociência vem ajudar a gente e vem confirmar uma coisa que a gente já sabe empiricamente, a gente sabe que brincar é bom, né? Eu quero agradecer Eu muito, que Carlos, agradeço. e foi uma. A Cília está falando que a palestra foi legal, foi muito Obrigado, legal, Cília. Carlos. Tem muita gente aqui assistindo a gente e vamos. A gente está numa campanha muito bacana, muito conjunto, parceira, para montar as nossas turmas de Obrigado também. psicologia biodinâmica, né? Em Vitória, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente vai ter 3 turmas começando, tá? Em Vitória, pelo Instituto Carlos Santos, né? Em 2024 começa, inscrições abertas. Em São Paulo, as inscrições estão abertas também, pelo Pulsar, Núcleo de Psicologia Biodinâmica, e do qual eu faço parte, né? Eu sou membro da diretoria e eu vou coordenar o curso de São Paulo. Então, nós estamos parceiros nessa Com brincadeira. certeza, nessa Somos brincadeira parceiros boa. nessa Nessa brincadeira, brincadeira boa. Toda brincadeira é boa. nessa brincadeira boa. Eu esqueci de falar, no meu livro, né? Quero agradecer ao senhor Nito também, muita gente que está falando aí, a Sandra, agradecer a todo mundo. Mas no meu livro eu escrevo brincar com letra maiúscula, porque é para diferenciar o brincar de outras formas, né? De competição, por exemplo. É Certo, esse brincar que a gente legal. quer resgatar e que a biodinâmica trabalha, Isso, né? é É esse isso, brincar aí. Tamo é junto, isso. Liana. E eu Tamo junto, tá agradeço bom. muito, né? E vamos, acho que semana que vem tem uma live com os nossos coordenadores, eu acho, né? Ah, tem uma Acho que tem, live com todos os com o Ricardo. coordenadores, Já é, convidar o pessoal, né? com a gente, o Ricardo Rego, do IBPB, e a Ana Cris,
do Rio de Janeiro. Isso A aí. gente vai, acho que na mesma quinta-feira, quinta-feira às 20 horas. Isso A aí. gente estaremos juntos Isso, de novo. isso. De Muito novo. obrigada, Carla, Obrigado, pela sua gratidão. Obrigado ao contribuição pessoal aqui, que tá? participou aí. Muito Obrigada, obrigado. pessoal.